Olá, eu sou a Débora Oliveira, diretora de conteúdo do IT4, e nós estamos aqui nesse lugar paradisíaco, maravilhoso, que é Trancoso, para a nossa edição aqui do IT Fórum Trancoso, que acontece até o dia 4 de maio. E ao meu lado está a Zaima. Ela é CPTO, né, que é um cargo diferente, enfim, ela é responsável por produto, também vai falar sobre isso, da Algar Telecom, né, e a gente vai também falar muito dessa transformação que vocês estão vivendo. Bom, então, em primeiro lugar, super obrigada pela sua participação. Débora, eu que agradeço, obrigado por esse momento, por esse evento incrível, está sensacional esse ano, muito conteúdo super interessante e muitos contatos, como todos os anos. É um prazer estar aqui com você. A gente que agradece. Bom, então vamos começar justamente com essa temática, falar um pouco dessa transformação promovida ali pela sua liderança. A empresa também tem apoiado bastante esse processo de transformação de produtos digitais. Como tudo isso aconteceu? Em qual fase vocês estão agora? E quais os resultados que vocês já tiveram nessa jornada? Muito bacana. Bom, eu assumi esse desafio tem pouco tempo, né? Tem aproximadamente 2 anos. E nos últimos 2 anos, nós focamos muito na evolução tecnológica da empresa, tendo o cliente no centro. Então, hoje a gente aplica, a gente evolui as nossas aplicações de tecnologia, a implementação de novas tecnologias como IA, para que o nosso cliente tenha uma melhor experiência. E essa jornada tem dado muitos frutos, né? Há um ano nós fundamos um centro de excelência em automação e aplicação de inteligência artificial na companhia, e a gente deu início a um programa de uso dessa tecnologia na empresa. Esse centro de excelência, esse COE de automação IA, ele tem a missão de disseminar e democratizar o uso da inteligência artificial na nossa empresa, mas também implementar os casos de uso mais complexos de agentes de IA que estão fazendo realmente diferença na nossa empresa, seja em gerar mais eficiência, trabalhando nas jornadas internas da empresa, fazendo com que a gente fique com um shape melhor, com menos back-office, menos processos manuais, o que faz com que a gente erre menos. Tudo isso gera uma eficiência para a empresa, mas também agentes de IA que atuam na melhor experiência do nosso cliente, evitando com que o nosso cliente tenha eventuais problemas na hora do relacionamento conosco, fazendo com que o nosso cliente tenha melhores informações quando ele se relaciona com a nossa empresa, e também ajuda até a gente a posicionar melhor nossa força de vendas com agentes de IA que estão ajudando efetivamente os nossos agentes de relacionamento com o cliente a se relacionar melhor. Desde a existência desse COE de automação IA, nós conseguimos implantar mais de 70 agentes de IA e que estão realmente transformando a forma como a gente trabalha. E nesse processo, né, e todo mundo só fala de agentes de IA agora, todo mundo nessa corrida tecnológica, o que vocês entenderam que é fundamental nesses agentes, né? Você comentou dessa questão de um olhar muito voltado para o cliente, que é ele sempre o rei das demandas de vocês, né? Então, o que vocês aprenderam nesse processo? Então, para implementar esse centro de excelência no uso, né, da tecnologia de inteligência artificial, a gente teve que vencer algumas barreiras e tem muitos desafios, né? Um olhar é para ferramentas, escolher a melhor ferramenta ou as melhores ferramentas, porque na verdade é um ecossistema, né, de ferramentas para a implementação desses casos de uso. Isso é muito importante para que a ferramenta ela não se torne um custo para a organização. A gente tem que, obviamente, escolher a melhor ferramenta aplicada àquele determinado caso de uso, porque corre o risco de você usar uma ferramenta muito poderosa para resolver coisas pequenas e aí aquele determinado caso de uso ele fica inviável. Então, escolher bem essas ferramentas é um dos desafios que a gente precisa vencer. Depois você tem o desafio do hard skill, ter pessoas que conhecem e possam usar essas ferramentas para o desenvolvimento do caso de uso. E a gente sabe que é muito difícil achar esse tipo de profissional no mercado. A gente, nesse caso, a gente teve que trazer pessoas, capacitar pessoas. A gente tem hoje, né, um time bem forte na empresa que detém esse
know-how e também a gente fez parcerias. Para a gente escalar e acelerar a implementação dos casos de uso, a gente hoje tem também um ecossistema de parceiros que podem acelerar e nos ajudar nessa implementação. E depois, um terceiro desafio é a gente orquestrar, governar bem esses casos de uso. Logo que a gente iniciou o nosso trabalho, a gente tinha muitas demandas vindas de todas as áreas da empresa. Então, escolher aquelas demandas que trazem um resultado melhor num mais curto prazo é muito importante, porque essas demandas ou esse resultado desse caso de uso, ele vai alimentar positivamente esse ciclo positivo e fontear a implementação de eventuais casos de uso que não tem um retorno, né, um ROI tão efetivo. Então, a gente trabalhou nesses 3 pilares para a gente conseguir ter sucesso na evolução que a gente tem tido super ágil da implementação de agentes de IA. E calibrar tudo isso não deve ser tarefa fácil, né? Não é tarefa fácil, tem que ter gente apoiando, né, e também a empresa acreditando nesse movimento. Fundamental, né? Falando um pouco do aspecto de negócio, você está muito conectada, você tem, né, esse chapéu de produto, ao mesmo tempo que tem o chapéu de tecnologia, e na verdade a gente tinha essa visão antiga, né? Aqui é o negócio, aqui é a tecnologia, mas hoje está tudo muito integrado, né? Uma coisa muito única já hoje, né? Quais são ali os desafios que você tem, né, nesse processo de olhar para produto, olhar para tecnologia e entregar o melhor para o cliente? Olha, essa união entre produto e tecnologia é uma coisa que eu acredito muito e eu tinha um desejo antigo que isso acontecesse de alguma maneira, porque faz super sentido, né? A tecnologia ela tem que estar a serviço do negócio e nada melhor para isso acontecer do que produto e tecnologia estarem juntos. A tecnologia imersa, apoiando e sustentando a evolução de um portfólio. Então, o principal desafio que a gente quer vencer é esse, é fazer com que a área de TI, que muitas vezes em muitas empresas ela acaba olhando para dentro, estando desconectada do que acontece lá no mercado, no cliente, ela esteja, no nosso caso, totalmente voltada para os desafios de negócio, entendendo que ela está contribuindo para que a empresa esteja colocando o cliente no centro, resolvendo as dores dos clientes. E aí esse alinhamento ele é muito eficiente para isso, porque a gente tem uma experiência grande, já que nós somos uma empresa de tecnologia ofertando tecnologia para o nosso cliente. Então a gente coloca todo o nosso know-how a serviço de resolver os desafios e os problemas dos nossos clientes, que não são diferentes dos nossos. Verdade. Porque eles também precisam evoluir digitalmente. Eles também têm um desafio de ficarem cada vez melhores no atendimento dos seus clientes digitalmente, porque o cliente quer se relacionar com as empresas digitalmente. Então, toda essa experiência que a gente adquire, tudo isso que eu comentei aqui, que eu contei para vocês da nossa evolução digital, a gente consegue colocar a serviço do nosso cliente. Então, esse alinhamento entre o que a gente adquire de know-how, o que a gente evolui, a gente poder levar para o nosso cliente, eu acho que isso é muito poderoso. Incrível, esse olhar é o que diferencia, né, mesmo. Agora, falando um pouco de futuro, o que vocês estão prevendo aí de próximos passos dessas estratégias todas digitais e olhando muito para o negócio? Perfeito. A Algar deseja se posicionar como sendo um advisor para os nossos clientes, para ajudá-lo a resolver essas dores, esses problemas que ele tem, ou seja no dia a dia da sua operação, para ele ficar mais eficiente, ou para ele receitar mais, seja no desafio que todas as empresas têm, que é evoluir digitalmente, nós nos posicionamos como sendo um advisor. Para isso a gente precisa ter um hub, um ecossistema de soluções, produtos e serviços que vão ajudar os nossos clientes nesses desafios internos, e é assim que a gente se posiciona. Nós temos um amplo portfólio que vai de serviços de telecom, que é a nossa origem, o core onde nós nascemos, mas que o nosso portfólio evoluiu muito. Temos serviços de TI, cloud, segurança, serviços profissionais, serviços de IA, todo esse know-how que a gente tem interno, a gente leva para o cliente, serviços de internet das coisas, com casos de uso previamente já definidos, ou seja, um portfólio amplo para realmente a gente ser um hub de soluções para o nosso cliente. É assim que a gente atende e se relaciona com os nossos clientes. Afinal, ninguém faz nada sozinho, não é verdade, Zaima?
É isso aí, a gente está a serviço, né, dos nossos clientes para que a gente possa realmente ajudá-los nos desafios deles. Ah, perfeito. Muito obrigada pela conversa. Foi uma honra aprender um pouco com você também aí e entender o que vocês estão projetando daqui para frente. Obrigada. Eu que agradeço muito, um excelente evento para nós, né, É a Débora? nós. Obrigada. E você confira aqui no nosso canal a cobertura completa do IT Fórum Trancoso 2025. Não perca.